tarde, pessoal. Vamos começar a fazer mais um vídeo hoje tratando de um assunto bem interessante, que é de Atlântida. Sempre deixando uma mandala para vocês trabalharem o autoconhecimento de vocês, assistindo os vídeos aqui do canal. A Atlântida era um continente que existia no Oceano Pacífico, que no final de uma era submergiu, o mar tomou conta dele. E a Atlântida existiu em outra era da humanidade, uma era que está esquecida para nós, mas que existem alguns indícios históricos sobre ela. Não era só a Atlântida que era super desenvolvida, mas o mundo todo era super desenvolvido tecnologicamente nessa época, né? Que aconteceu mais ou menos se eu não me engano, 17 mil anos atrás. O nosso planeta no nosso planeta não reencarnavam pessoas ruins, quer dizer, algumas sim, mas muito pouco, e a humanidade era muito feliz, e existia uma religião perfeita e uma política muito perto da perfeição, onde ocorria a justiça na política, né? Na época de Atlântida, as doenças eram curadas com veneno de cobra. Cada veneno ele tem uma propriedade que cura certas doenças. A tecnologia era muito avançada na época de Atlântida. E muitas pessoas acham que um mundo mais evoluído espiritualmente não existe esporte, não existe competição, não existe TV, mas existiam meios de comunicação melhores que a televisão para entreter as pessoas. E o esporte ele era famoso, era muito, as pessoas gostavam muito de esporte naquela época. E cada lugar da Terra comportava pessoas de certa raça. Tinha um lugar da raça branca, da raça negra, da raça vermelha e da raça amarela. Mas essa separação não ocorria por causa de preconceito. E as pessoas viajavam com aeronaves muito rápido de um lugar para outro da Terra, podendo visitar a raça vermelha, a raça branca. Hoje, como a gente tem muita ideia de preconceito, é difícil a gente imaginar que a separação não ocorria por causa de preconceito, mas todo mundo era visto com igualdade. Existia muita simplicidade cultuada pelas pessoas, né? Pelo mundo feliz que a gente vivia. Então as raças não brigavam entre elas. Os templos religiosos daquela época eram feitos de cristais, dessas que a gente compra em lojinha esotérica. E além de uma tecnologia extremamente avançada, também existia a magia. A magia era muito avançada naquela época. Aconteciam coisas inimagináveis com facilidade que a vida humana tinha. E mesmo assim existiam policiais, como policiais, né, guardiões, que cuidam, que protegem certos locais, né, porque ainda existiu o risco de pessoas ruins tentarem fazer alguma coisa errada. E as prisões para as pessoas que faziam coisa errada com magia era extremamente severa. Eles levavam as pessoas para uma ilha que não tinha tecnologia e do qual a correnteza não deixava elas saírem daquele lugar. Se alguém tentasse fazer um bote para tentar sair daquele lugar, não adiantava, voltava para a ilha. E as pessoas que viviam naquela época tinham a Kundalini desperta. A Kundalini é uma energia que circula nossos chakras e que é responsável pelos poderes paranormais. A nossa Kundalini do nosso mundo atual, ela está congelada, ela não está desperta, então a gente não tem os poderes paranormais. Mas naquela época as pessoas tinham, e isso fazia com que não existisse nem ceticismo nem ateísmo, porque as pessoas viam o espiritual e podiam ter muito contato com o espiritual. Hoje em dia, quando uma pessoa que a gente ama morre, é muito difícil a gente ter contato com essa pessoa, mas naquela época não, você podia ver essa pessoa, podia matar a saudade de certa forma, ou de muita forma, né? Nos rituais religiosos, e existia religião nessa época, né? Era uma religião perfeita, avançada. E nos rituais você via as energias e os seres que ficam nesses locais, né? Atuando, ajudando, e é muito bonito isso. Esqueci de falar sobre a Kundalini, né? Que a yoga e os tantras, eles despertam a Kundalini, os nossos poderes paranormais, a prática, né? Mas que é uma forma da gente descongelar, botar para funcionar a nossa Kundalini, tirar ela da paralisia que ela está. Só que é um processo que dá muito autoconhecimento e que na yoga é um processo anterior ao da iluminação.
de acordo com as técnicas do yoga, né? Não com as de outras técnicas espirituais, né? Mas de acordo com a yoga, sim, existiam os templos que eram feitos de pedras, de cristais, né? E existiam fábricas que faziam essas pedras e cristais, o que é muito interessante. Mas o nosso planeta parou de ser um lugar que abriga pessoas de evolução, pessoas para viverem uma coisa feliz, e passaram a reencarnar pessoas que vinham de outros planetas, e de outros planetas que não comportavam mais pessoas negativas, pessoas ruins, que fazem o mal. Aí então começou a guerra, a fome, a briga por poder, e com todos os meios tecnológicos e de magia que tinha, foi um horror. Tudo isso foi usado para o mal, para dominar, para conquistar, para exercer poder. E a Terra foi tomada por muita coisa ruim. Mas ainda existia a possibilidade de a gente manter a tecnologia que a gente tinha, criando regras e leis, e apesar de ser difícil, mas a gente não conseguiu. A gente não conseguiu provar que pessoas de baixa espiritualidade no nosso planeta podiam conviver com aquela tecnologia e com a tecnologia e com os sistemas de magia que tinha naquela época, que eram extremamente bons e poderosos. Então o que aconteceu? Para acabar com aquilo e para a proteção das pessoas que viviam na Terra, teve ondas eletromagnéticas que fizeram que nada eletrônico funcionasse mais na Terra, fazendo a gente perder a tecnologia. E as portas que fazem a magia funcionar em nosso planeta foram fechadas também. E ocorreu muitas desgraças no nosso planeta, muitos problemas geológicos, muitos problemas de todo tipo. E foi horrível. E a gente ficou por mais de 600 anos vivendo esse período horrível, que foi desastres geológicos, muita coisa ruim, e foi péssimo isso. Hoje, quando a gente fala em transição planetária, que a gente fala que o nosso planeta vai voltar a ser um lugar de que só vem pessoas boas, né, que as pessoas ruins vão ser expurgadas daqui, acontecem alguns desastres no nosso planeta, que a gente confunde no nosso inconsciente que a gente teve com o que aconteceu naquela época, e o que está no nosso inconsciente coletivo, esses registros históricos, então desperta muito medo na gente, e a gente acaba lembrando nossa alma, nosso inconsciente, do que aconteceu nos tempos passados. E a gente vê com um horror muito grande a transição planetária. Mas nosso planeta muitas vezes retomou a magia que existia em Atlântida, pelo menos em parte, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Índia. Mas depois eles perderam, porque também começaram a usar bem esses dons, depois passaram a usar mal. Tanto que no Egito existe muita coisa inexplicável, como a criação das pirâmides, como existir o rio do Nilo no meio do deserto, sendo que ninguém consegue explicar como é que aquele rio pode existir lá, né? E posterior à época de Atlântida, tanto a Índia quanto o Egito foram os lugares que vieram as almas mais evoluídas para o nosso planeta. Por isso conseguiram resgatar a magia, que foi aberta novamente, e que as pessoas se lembravam de como era a magia nos planetas que elas vieram, e conseguiam ensinar isso, ensinar a magia para as pessoas. A gente vê com muita dó toda a tecnologia, tudo que a gente perdeu naquela época, né? Mas foi necessário a gente perder para nossa própria segurança, para que não usassem a magia ou a tecnologia para nos causar grande sofrimento e morte. Mas os planetas passam por esses ciclos, né? Horas comportando pessoas de baixa evolução e horas comportando pessoas de boa evolução. A gente deve muito ao planeta Terra por ter acolhido pessoas de menor evolução, pois muita gente conseguiu evoluir espiritualmente graças a esse projeto de luz que fez o nosso planeta Terra. Outras pessoas não conseguiram, mas muitas pessoas conseguiram. E é muito tempo desde que começou a Atlântida. Então muitas pessoas ascensionaram o nosso planeta, mesmo com todo o sofrimento que ele tem. E foi um resgate para essas pessoas mesmo, de baixa espiritualidade, conseguirem alcançar a espiritualidade. Mas o interessante é que, além do planeta comportar para pessoas felizes que estão num projeto de luz para ascensionar, só por pessoas boas, existem fases que o planeta é mais evoluído que essa fase também. Ele comporta pessoas de mais evolução, e isso é muito bacana.
é Deus dando a possibilidade de cada um evoluir de acordo com a sua espiritualidade, o seu nível de consciência. As pessoas dizem, né, eu vi muitas pessoas falarem que Atlântida, ou esse período que a gente viveu na Terra, é retratado em várias religiões, através de mitos e parábolas, como o mito de Atlântida, que Platão trouxe do Egito, né? Na Bíblia também tem uma parábola para falar desse período, né? Que foi a época de Noé, que construiu a Arca de Noé, né? E a gente não sabe até que ponto isso é mitologia e até que ponto não é o que aconteceu na Arca de Noé, né? Também no taoísmo existe essa parábola. E eu não lembro qual que é, mas eu lembro que eu escrevi um texto uma vez sobre ela, né? Que eu peguei pesquisar, achei muito interessante colocar isso, né? E no budismo eu também encontrei ensinamentos que falam de que vai existir uma época que nosso planeta vai viver um mundo feliz. E é nessa época que vai encarnar o Buda Maitreya, que vem reencarnar para ensinar o budismo para as pessoas, quando o budismo já tiver sido esquecido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado por assistir até o final. Quem quiser sempre se informar com conteúdos espirituais, junto com uma mandala para a gente evoluir espiritualmente mais e mais, se inscreve no canal. E quem quiser receber as notificações de todos os vídeos que a gente faz, clica no sininho. Um grande abraço para vocês e, como diz uma alma que eu gosto muito, fiquem com luz, seres de luz.